Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, hoje celebramos a festa, a solenidade da Anunciação do Senhor, que foi transferida do dia 25 de março, por causa da Semana Santa, para o dia de hoje. Então, dentro desse período pascal, nós somos convidados pela Sagrada Liturgia da nossa Santa Igreja a celebrar vivamente nossa fé no mistério da Anunciação do Verbo. A encarnação de Cristo é o evento primordial da história para nos levar cada vez mais a esse amor, a esse conhecimento do mistério de Deus que toca nossa vida, através de Cristo que se encarnou, pregou o Evangelho, foi condenado à morte, morreu e ressuscitou e enviou o Espírito Santo sobre nós. Vamos fazer essa grande preparação agora durante o tempo da Páscoa para Pentecostes, que é um momento sublime na vida de todos nós. A partir de hoje, vamos mergulhar novamente nesta preciosa obra do Bispo Fulton Sheen, o Corpo Místico de Cristo, pois nesses tempos confusos precisamos cada vez mais aprimorar o nosso conhecimento sobre a verdadeira Igreja de Cristo, sobre o querer de nosso Senhor acerca da sua Igreja, que tem já de forma muito densa o seu magistério, a tradição e a palavra de Deus como elementos que não nos deixa entrar pelos caminhos que não agradam a Deus. Fulton Sheen nos diz, na página 129 do livro: a Igreja não é uma comunidade humana, um mero agrupamento de homens em uma vida coletiva. É a mais augusta das realidades. É um corpo animado por uma alma vivente, o Espírito de Deus. O Espírito Santo foi confiado para sempre a ele o ofício sublime de aplicar os méritos da redenção de nosso Senhor. Somos membros deste corpo e, portanto, estamos sob o governo da terceira pessoa da Santíssima Trindade de forma tão verdadeira quanto os apóstolos estavam sob nosso Senhor. A presença do Filho Eterno em uma natureza humana visível era o centro de sua unidade. A presença do Espírito Santo é o centro da nossa unidade. Assim como o Pai manifesta a própria divindade enviando seu Filho a este mundo, assim também o Filho, que se fez carne, para dar a prova última de sua divindade, pediu ao Pai que enviasse o Espírito Santo, o vínculo eterno e mútuo de seu amor. A descida do Espírito Santo foi, portanto, um dos frutos da paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor, o ponto final dos mistérios da vida terrena de Jesus e o início de sua vida mística pela efusão abundante do Espírito Santo. Podemos meditar um pouquinho sobre esta belíssima mensagem do livro do nosso querido e saudoso Fulton Sheen. Ele quer, com esta obra, a todo custo, fazer com que nós compreendamos, apesar da nossa fraqueza humana, que a Santa Igreja deixada por Jesus é esse cristal valoroso que nós devemos zelar dela, porque é o mistério. A Igreja é, repito, a epifania do mistério. Ela manifesta o mistério no mundo através das suas estruturas
e das pessoas que nela estão, mas é preciso sempre lembrar: o mistério da igreja é maior do que as suas estruturas e as pessoas que estão agregadas a ela. A igreja é maior do que nós, pois ela é algo transcendente, sobrenatural, que Deus quis que fosse assim. A igreja é Cristo, Cristo ressuscitado, e nós somos seus filhos e filhas, agregados a ela pelo nosso santo batismo. Nós falamos tanto do batismo nesse tempo aí de Quaresma, na Semana Santa, na Vigília. Vivemos profundamente esse ser batismal de cada um de nós, pelo qual nós fomos mergulhados no mistério do ressuscitado, que é a sua igreja. Portanto, a igreja não é um sindicato. O Papa Francisco muitas vezes tem se referido a isso, para que nós não tenhamos essa tentação de fazer uma consonância da igreja com as realidades meramente humanas, de olhar a igreja somente com esse prisma humano. A igreja é maior do que isso, ela é mistério, a igreja é transcendência, a igreja é Cristo ressuscitado que continua a enviar o seu Espírito. Somente no Espírito Santo nós podemos compreender a beleza e o mistério da igreja e a alegria de podermos dizer: sou católico. Isso é de uma grandeza descomunal. Sou católico pela graça de Deus, nos responde lá o Catecismo de São Pio X. Portanto, nossa igreja não pode ser algo meramente humano. Não podemos compreender a igreja como uma ONG, como um sindicato, como uma associação humana. Embora ela se expresse nesse mundo através de suas estruturas e das pessoas que a compõem, ela é mistério. Um mistério que está escondido, que subjaz as suas estruturas visíveis e palpáveis neste mundo. Portanto, não podemos dizer que a Santa Igreja de Cristo precisa ser avaliada com os caracteres antropológicos, sociológicos apenas. Esses métodos de análise, de tentativa de compreensão da igreja, eles têm o seu valor, mas um teólogo, uma pessoa de fé, sabe que a igreja é muito maior do que isso. A igreja não é apenas um fato social, como dizia Durkheim na sua sociologia, na sua filosofia. A igreja, ela está no mundo, mas não é do mundo. Ela se expressa através dessas estruturas físicas e humanas, mas ela é maior do que tudo isso. É preciso que isso fique claro. O nosso amor à Santa Igreja é um amor profundamente espiritual, porque ela é o corpo místico de Cristo. Por isso que nós não demos conta de acabar com a igreja até hoje. Caso contrário, se a igreja fosse uma ONG, uma associação humana, como já nos alertou o Papa Francisco, ela já teria se extinguido, ela teria sido extinta da face da terra. Como ela é mistério e como ela está ligada a uma promessa de Jesus que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, a igreja está viva e vai estar até a volta de Cristo, porque é nela que nós encontramos os remédios, os indicativos adequados para a nossa salvação eterna. Amar a igreja é amar Cristo ressuscitado. A aclamação ao Evangelho da missa solene da Anunciação do Senhor nos traz o versículo 14 de João 1. A palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos sua glória, que recebe de Deus. O maior evento
que a história já comportou em si é o evento da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo no ordenamento da revelação divina está ligado ao profundo querer de Deus, querer salvífico. Deus quis salvar a humanidade e quis salvar a obra que ele realizou através do envio do seu próprio Filho Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, eterno Deus, através da encarnação no seio virginal de Maria. Daqui a 9 meses vamos celebrar solenemente o Natal de Jesus, pois o ano litúrgico ele tenta fazer de modo assim muito cíclico acontecer na nossa piedade, na nossa oração, os momentos ímpares da revelação divina. Quando a humanidade se perde, Deus não deixa de nos amar, porque Ele sabe que precisa recuperar todos que vieram a esse mundo, todos aqueles que, ao vir a esse mundo, quis expressar sua vida em virtudes, em caridade. É preciso tomar posse desta consciência das realidades sobrenaturais, das realidades que escapam à nossa compreensão meramente material. São as realidades divinas que a Santa Igreja nos ensina na sua tradição, na sua palavra recebida de Deus, iluminada, Sagrada Escritura, e do seu magistério que foi ao longo dos séculos dando realmente a substância aos ensinamentos que a Igreja, recebendo de Cristo, aplica a nós. Que esta força divina que anima a Santa Igreja, que é o seu Espírito, anime a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua paróquia e da sua comunidade, a vida dos sacerdotes, dos religiosos e dos leigos. Nós não estamos sozinhos na seara desse mundo complicado, de um mundo que quer influenciar a Igreja para que ela seja segundo a vontade da carne humana e não segundo a vontade do Espírito Santo. Amemos a Cristo e a sua Igreja e a nada mais. Pai Santo, Deus de amor e de poder, nós te apresentamos nesta manhã abençoada de segunda-feira, dentro, Senhor, desta celebração da anunciação do teu Filho, a Virgem Maria. Queremos te pedir, conceda-nos a graça de compreender o que nós não conseguimos compreender com a carne, compreender o teu mistério, Senhor. Dai-nos a graça de amar a tua Igreja para sempre, de servir a ti na nossa paróquia, na nossa comunidade pequena, que é a expressão da tua Igreja santa, da tua Igreja que caminha nas estradas deste mundo, desta vida, como peregrina para o céu. Fica, Senhor, conosco, enche-nos com teu Espírito e nos dê a sua paz. Cura o ouvinte que está aflito, perturbado com tantas dificuldades, doenças e sofrimentos na sua vida e na vida de sua família. Encha-nos, Senhor, de paz e nos dê o olhar da fé em amplitude, para não vacilarmos nesse caminho de sofrimento. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde rica e abundantemente e te dê a doce paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até às 21 horas, aqui no canal, com o programa catequético Eclésia Santa.
Participe conosco. Até mais.